do Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos com fé. Senhor nosso Deus, nós consagramos ao Senhor a oferta, o dízimo, a semente de fé, o voto. Meu Deus, que a tua mão se estenda multiplicando na vida da tua igreja, do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus está no controle. Quero aproveitar que você está sobre os seus pés. Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro, segunda carta de Timóteo. Quero agradecer, louvar ao Senhor por esta oportunidade de estar iniciando o 6º mês do ano, debaixo desta unção da graça e nesta oportunidade também na comunhão do sangue, a comunhão com o corpo, a comunhão com a igreja. Que assim o Senhor venha selar esse culto como bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4. Glória. Glória a Deus. Quem encontrou já graças a Deus. Quero louvar o Senhor por esta oportunidade de estarmos nessa comunhão e iniciarmos esse mês juntos, marchando pela fé em nome de Jesus Cristo. Amém? O segundo livro, a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, alguns versículos, mas é necessário para a mensagem que o Senhor nos dará durante esses minutos antes da ceia, em nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, enses a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade, doutrina, porque virá tempo em que não suportarão ou sofrerão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Verso 5: Tu, porém, vigiai em todas estas coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Procura vir comigo depressa. Versículo 9. Repita comigo. Procura vir ter comigo depressa. Diga depressa. Glória a Deus. Verso 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e partiu para a Tessalônica crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Tiquico enviei a Éfeso. A capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, traz contigo.
também os livros, especialmente os pergaminhos. Repita comigo: traz a capa, os livros e os pergaminhos. Alexandre Latoeiro me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo a sua obra. Tu guarde também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém estava comigo, antes todos me desampararam. Oro a Deus que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios, a ouvissem, e foi salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Espírito de Deus, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para receber a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado nesta noite. É o que nós te pedimos: sara, cura, liberta. Ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque estamos aqui para te servir, para sermos ministrados, ensinados, instruídos pela tua palavra, pela tua porção, pela tua graça. Espírito da verdade, Espírito Santo, nos ajuda a estarmos em comunhão, a estarmos atentos, ligados e receber do céu que o Senhor tem para nos entregar. É o que nós te pedimos. A partir de agora, anula toda ação do adversário. A partir desse momento, toda retaliação seja quebrada pelo teu poder. Tua mão se estenda, Senhor, trazendo vida e livramento, restaurando, confirmando as bênçãos celestiais, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, se você puder adorar o Senhor, dando glória a Deus, aplaudindo. Em nome de Jesus. Se assente adorando. A palavra que eu tenho para ministrar nessa noite, ela é muito rápida. Daqui a pouquinho a gente já vai estar de joelho em comunhão na ceia do Senhor. Essa carta de Timóteo, essa carta de Paulo a Timóteo, melhor dizendo, é uma carta que nos revela algumas lições espirituais para os dias de hoje. O versículo de número a partir do versículo de número 6, 7, Paulo ele diz que ele já combateu o bom combate, ele já guardou a fé, e ele tem uma certeza espiritual, a qual nós precisamos ter, é a certeza da salvação. Ele diz: desde agora, a minha coroa já está guardada, já está reservada. Paulo, nesse contexto que ele escreve essa carta a Timóteo, ele não está livre, ele está preso. Fica comigo, ele está preso. Paulo, ele precisa, de alguma forma, suportar esse momento que ele entende que é a última fase. Ele mesmo diz na palavra: já estou sendo oferecido ao Senhor por expiação, eu já estou partindo, o dia da minha partida está próximo. Paulo entende que ele já cumpriu a sua tarefa. Paulo, nesse contexto, ele entende que ele já cumpriu a missão a qual o Senhor havia lhe entregado a fazer. E é por isso que a gente aprende algumas lições espirituais para as nossas vidas. A mensagem que eu prego nessa noite não é para quem pretende ir até ali na frente e parar. A mensagem que eu prego nessa noite não é para quem pretende buscar de Deus uma bênção, uma providência, um milagre, e logo ali na frente já desistir do Evangelho, já desistir do caminho. A mensagem que eu prego é para quem vai até o fim. Alguém pode melhorar a glória a Deus? É isso mesmo, Márcio. A mensagem que eu prego nessa noite é para quem vai combater o bom combate. A mensagem que eu prego aqui é para quem vai passar por guerra, vai passar por luta, vai passar por batalha, vai passar na fornalha, mas não vai negar a fé. Só para envergonhar o inimigo, receber o que Deus tem para a sua vida, ainda na
introdução, no início da introdução da mensagem, levante as suas mãos e receba esta unção que desce de Deus para a tua alma. A mensagem desta noite é para quem vai combater o bom combate. A mensagem dessa noite é para quem não vai negar a fé. A mensagem dessa noite é para quem vai até o final. A mensagem dessa noite é para que, ainda que você seja desamparado, ainda que você seja abandonado, ainda que você seja esquecido e esquecida por tudo e por todos, você vai permanecer debaixo da presença de Deus. Eu desafio você a glorificar Jesus nesse momento. Oh, glória, eu desafio você a levantar suas mãos, independente do momento que você esteja vivendo, independente do momento que você esteja enfrentando, ou o desafio que você está enfrentando. Deus está dizendo: eu te chamei, meu filho, eu te chamei, minha filha, para combater o bom combate. Não pare agora, não pare, não desista agora. É para ir até o final. Aleluia. É para ir até o final. É para ir até o final sem negar a fé. Não é para parar agora porque isto, porque a mensagem que Deus nos dá nesta noite é para quem vai resistir no meio das aflições. Alguém recebe a palavra? Nada é maior do que a graça, o propósito e a unção de Deus na sua vida. A palavra boa andar na saia. Eu sinto uma graça que vem de Jesus nessa noite. Deus está falando no coração de alguém. E ainda que você esteja sofrendo perseguições, aflições, guerra, batalha, luta, você decidiu dentro da tua alma, aleluia, não negar a sua fé, aleluia. Você pode, por gentileza, pegar a mão desse gente que está do seu lado e fica para ele: não é para parar. Deus te chamou para combater o bom combate. Para combater o bom combate. O que é combater o bom combate? Não é passar murmurando, não é passar luta reclamando. Combater o bom combate é passar no meio da tempestade, mas com a mão erguida, dizendo: eu não nego a minha fé. Vou pregar sobre alguns desafios que nós enfrentamos na fé. Paulo, nesse contexto, ele está dizendo que ele combateu. Ele foi até o final. Ele já está sendo oferecido ao Senhor. Ele mesmo diz: o dia da minha parte, da minha ida ao Senhor está próximo. Só que o que me chama a atenção é o coração desse guerreiro, o coração desse apóstolo, o coração desse pai da fé, desse mestre da igreja. Porque a Bíblia diz que ele está agora fazendo alguns pedidos a essa carta, escrita para o seu companheiro por nome de Timóteo. Por isso que a carta chama 2 Timóteo, porque a carta é de Paulo a Timóteo. E ele está fazendo alguns pedidos a Timóteo, que é o seu companheiro fiel. Timóteo foi um obreiro que Paulo levantou, que Paulo ensinou, que Paulo ministrou, passou todos os processos que deveria passar. E hoje Timóteo é um pastor de igreja. Enquanto Timóteo está seguindo, dando seguimento à missão, Paulo está preso. Paulo está preso. Por isso Paulo dirige essa segunda carta a Timóteo. E no versículo de número 7 ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Desde agora está estendida, reservada a coroa da justiça, não só a mim, mas a todos que amam a sua vida. Aí ele vai fazer o primeiro pedido, no versículo 9: procura viver comigo depressa. Repita comigo, igreja, vamos lá. Procura viver comigo depressa. Ele precisa de uma visita, ele precisa de um companheiro.
E ele está pedindo para Timóteo vir visitá-lo, mas não é uma visita que vai demorar. Paulo precisa que Timóteo venha depressa. Agora Paulo, no versículo 10, ele vai explicar, Lucas, por que ele precisa que Timóteo venha depressa. Por que tem coisa na nossa vida que não pode ser para o mês que vem. Tem coisa na nossa vida que não pode ser para o final do ano. Tem coisa na nossa vida que não pode ser para o ano que vem. Tem coisa na nossa vida que tem que vir depressa. Aleluia. Alguém recebe essa palavra? Tem coisa na nossa vida que a gente precisa e que, se demorar, não vai surgir o efeito ao qual nós necessitamos. Então ele pede para Timóteo vir depressa. E no versículo 10 ele diz: por que ele precisa da presença de Timóteo depressa? Primeiro, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Primeira lição. Você precisa continuar, mesmo que alguns se desamparem. Você vai precisar continuar, mesmo que alguns se vão. Você vai precisar permanecer. Mesmo, vou usar aqui o nome do Demas. Mesmo que Demas te desampare. Demas, quem foi Demas? Quem foi Demas? Bicho, Demas, ele foi um dos cooperadores de Paulo. Só que agora Demas, no versículo 10, você está dizendo: Demas me desamparou, amando o presente século. Ele foi para Tessalônica, isso? Tessalônica crescente, para Galácia, Tito para Damasco. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tinha um cooperador do meu lado, que sempre cooperou comigo na obra, sempre cooperou comigo na missão. Só que agora o Demas, ele me desamparou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem todos que cooperam um dia vai continuar cooperando até o final. E a gente precisa ser muito maduro espiritualmente falando, para não parar junto com Demas. Meu Deus, porque eu não estou falando de qualquer um. Se você for buscar, Demas esteve desde o início ao lado de Paulo. Só que agora Demas foi embora. E a pergunta que a gente precisa fazer: qual é o nosso comportamento quando aqueles que estão do nosso lado se vão? Quando o amigo vai embora. Deixa eu afinar mais a régua. Quando o esposo vai embora. Quando a esposa vai embora. Quando aquele que você jurava que nunca te deixaria, te deixar. Quando aquele que você nunca imaginou que te desampararia. Porque a palavra aqui que Paulo usa é de desamparo. Sim ou não? Desamparar você. A pessoa que você menos esperava, na hora que você mais precisou, te desamparou. Virou as costas. Porque eu falo de um Paulo que está preso. Então, Paulo, eu posso pregar com firmeza, sem medo de ser herege. É um dos momentos que Paulo mais precisava de ajuda, sim ou não? E foi o momento que ele mais precisou, que Demas virou as costas. Que Demas desamparou. Um cooperador que sempre cooperou não coopera mais. Sabe o que eu aprendo aqui? Independente de quem vai e quem fica. Alguém já aprendeu? Independente de quem vai e de quem fica, Deus continua sendo Deus na nossa vida. Levante a sua mão para dar um brado de glória para Jesus.
Demas desamparou, amando o presente século. Ele se apegou com coisas que não deveria se apegar. Eu poderia parar aqui e pregar sobre por que Demas parou, amando o presente século, mas a mensagem não está aqui. Tito também, que era um segundo cooperador, foi embora para Dalmácia. Aí no versículo 11, ele vai dizer assim: só Lucas está comigo. Aí o Espírito de Deus falou comigo: meu filho, você percebeu que sempre tem um Demas que desampara, sempre tem um Tito que vai embora, mas sempre tem um Lucas que fica. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Você pegou aqui ou não? Sempre, Osmar, sempre vai ter um Demas que vai embora, sempre vai ter um Tito que vai virar as costas, mas sempre haverá um Lucas de Deus na nossa vida. Aleluia! Amém, Lucas! Lucas fica! Alguém pode adorar o nome de Jesus? Lucas está comigo! Pegue na mão desse crente, aperta a mão dele e diga: você pode fazer uma escolha, viver o resto da vida chorando, porque Demas foi embora, Tito te desamparou. Ou você pode levantar a mão ao céu e dizer graças a Deus, e ainda tem Lucas. Aleluia! E ainda tem Lucas. E ainda tem Lucas. Ainda tem Lucas. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Ou a gente fica chorando nos campos pelos temas que vão embora, ou a gente dobra o joelho para agradecer pelos Lucas que ficam. Alguém pode falar o nome de Jesus? Posso profetizar na tua vida? Você sempre terá um Demas que vai te desamparar, mas sempre terá um Lucas que estará do teu lado. Aleluia, pega o nome desse crente. Eu sinto uma graça de Deus nessa hora. Aleluia. Eu sinto uma palavra que vem como um conforto, como um consolo de Deus, como um bálsamo que diz para alguém aqui nesta noite: você pode ficar chorando nos cantos da vida, porque alguém disse que ia até o final do teu lado e não foi. Alguém disse que ia te ajudar e te abandonou. Alguém disse que ia te estar contigo em todo momento, até pegou a tua mão e disse: estamos juntos. Mas na hora que você mais precisou, virou as costas, te abandonou, te esqueceu. Chama, eu quero ser um profeta usado por Deus na tua vida para dizer: não tem problema, Deus está enviando um Lucas aí, um Lucas aí. Alguém pode levantar a mão e adorar o nome de Jesus? Ou a gente murmura pelos temas que desampara, ou a gente agradece pelos Lucas que fica. Olha para o teu irmão e diga: eu quero agradecer a Deus por tua vida. Quem está aqui comigo? Só Lucas está comigo. Repita forte: só Lucas está comigo. Às vezes, diz para a moça: a gente só precisa de Lucas hoje. Porque quem é Lucas na vida de Paulo? Lucas não é um cooperador com Demas. Vem para cá. Qual é a diferença de Demas para Lucas? Demas é um pregador, pregador de almas. Demas é da fé. Lucas não é pregador. O que é Lucas na vida de Paulo? Lucas é um médico. Lucas ajuda Paulo de uma forma diferente. Ele não é como Demas, ele não tem a sabedoria de Demas, mas ele tem remédio. Só Lucas carrega. Quem está aqui pode adorar o nome de Jesus? Ele não pega o microfone para pregar,
Mas no bastidores sempre tem uma palavra de fortalecimento na nossa vida. Quem daqui pode adorar o nome de Jesus? O Lucas não tem tanta aparência e nem tem tanto nome no ministério como Demas. Mas o Lucas sabe o remédio ser usado na hora das chagas. Sabe que o Espírito de Deus falou comigo às vezes, a gente está reclamando sem motivo de reclamar. É porque o Demas foi embora, é porque o Tito foi para lá. Mas o Lucas? E o Lucas que fica? Que sempre tem remédio para nossas feridas. Quem pode adorar o nome de Jesus com as suas mãos erguidas? Posso profetizar a tua vida, liberando a palavra dentro desse texto. Deus sabe quem deixa do teu lado. Aleluia. Aleluia. Alguém pode dizer grato a Deus? Levanta a sua mão, igreja. Eu sei que você veio no culto para adorar. Eu sei que você não veio aqui somente para perder tempo. Você veio para adorar. Deus sabe quem fica. Deus sabe quem deixa. Deus sabe quem permanece. Deus sabe quem é que precisa ficar. Alguém pode adorar o nome de Jesus. Deus sabe quem Ele sustenta para ficar. Deus sabe quem Ele sustenta para permanecer. Deus sabe quem Ele sustenta para estar fora. Deus sabe quem sustenta para ganhar. Deus sabe quem Ele sustenta. Deixa eu ser profeta de Deus aqui. Às vezes você não é o Paulo que precisa de Lucas, mas você é o Lucas que vai ajudar o Paulo. Alguém pode adorar o nome de Jesus. Às vezes você está guerreando. O Espírito do Senhor está te dando força. Porque se fosse por sua força, você já tinha ido embora com Demas. Eu prego para Lucas aqui hoje que você só está aqui porque Deus tem te sustentado. Porque Deus tem segurado nas suas mãos. Porque Deus tem te fortalecido. Porque você tem sido amparado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém pode adorar o nome de Jesus? O Lucas está. Repita comigo, o Lucas está. Sabe o que Deus falou comigo? Vamos aprender a agradecer a Deus por quem fica. Vamos parar de chorar por quem está indo. Dói, machuca. A gente não espera algumas coisas que acontecem, mas a gente precisa parar de reclamar e começar a agradecer. Quem está aqui pode adorar o nome de Jesus. Pelos Lucas que Deus deixou do nosso lado. Ele disse ali no versículo de número 10. Só Lucas, porque Deus me desamparou. Lá no versículo 11. Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz contigo, porque ele é muito útil para. Olha o que Paulo está dizendo, que Lucas está. Alguns foram embora e o Lucas ficou. Só que agora ele precisa de alguém além de Lucas. Ele precisa também de Marcos. E quem é esse Marcos que Paulo está pedindo para Timóteo trazer? Esse Marcos, ele é conhecido como João Marcos. Esse João Marcos não é a primeira vez que ele é convocado. Na primeira missão de João com Paulo, de Marcos com Paulo, na primeira perseguição, esse Marcos, ele abandonou Paulo. Esse Marcos sumiu. Que nem aquele pó de ninja, sabe? Você procura a pessoa, você não acha mais ela. É bem na hora da aflição. Esse Marcos só vai aparecer de novo depois de muito tempo. Você conhece esse tipo de gente na hora da guerra de sono? Que na hora do aperto ele desaparece. Que na hora da
evapora. Escute uma coisa. É nessas horas que Deus te mostra quem está preparado para ir com você na caminhada da fé. Porque o dia que está tudo bem, o dia que você não está enfrentando nenhum tipo de problema, que a pessoa que está do teu lado, na verdade, ela até mesmo é favorecida pela tua alegria, pela tua unção, pela tua graça, pela unção de Deus na tua vida. Agora, quando você começa a enfrentar alguns desafios, você começa a enfrentar algumas guerras, você começa a enfrentar alguns problemas, e nessa hora da pressão, o Marcos, ele vira as costas. Só que o Marcos aqui, ele é diferente do Demas. Por que, bicho? Porque o Demas, evangelista, ele some, ele vai embora e não volta. E Marcos é diferente do Marcos. O Marcos, quando a poeira baixa, ele volta. Quem está aqui? E ele volta depois de muito tempo, como se nada tivesse. Mas a poeira agora baixou. Aí o texto vai dizer que em uma outra ocasião, Barnabé tentou colocar Marcos de novo na comissão. E quando Barnabé coloca Marcos novamente na missão, Paulo não consegue ver confiança em Marcos. Porque Paulo olha para Marcos como aquele irmão que está do teu lado, não está tudo bem. Mas se o negócio apertar, ele vai virar as costas de novo. Aí o texto vai dizer, lá em Atos capítulo 15, que houve um conflito entre Barnabé e Paulo. Por quê? Porque Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo tinha uma impressão ruim de Marcos. Paulo olha para Marcos como alguém que não aguenta a pressão, como aquele crente que só serve a Deus quando está tudo bem, aquele crente que só dá glória quando as portas estão abertas, aquele crente que é fiel quando tudo está cooperando para ele, mas quando a pressão ela chega, os Marcos viram as costas. Então Paulo, ele não olha para Marcos com os bons olhos, e Barnabé vê algo de Deus em Marcos. Aí o texto vai dizer que houve conflito entre eles e eles se apartam um do outro. Barnabé escolhe Marcos e vai para uma missão, e Paulo escolhe Silas e vai para o outro lado. Agora perceba que quando Paulo escolhe Silas, ele vai ser preso novamente e ele vai ser açoitado junto com Silas. Você lembra que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam, mesmo depois de apanhar. Será que Marcos ia aguentar a pressão de Silas agora? Quem está aqui pode dar glória a Deus? Será que Marcos ia apanhar e dar glória a Deus? Será que Marcos ia levar lampada nas costas e ia continuar dizendo louvo ao Senhor? Será que Marcos teria a estrutura que Silas teve para estar do lado de Paulo? Não sei. A última vez ele não aguentou. Só que agora o tempo passou, repita comigo, o tempo passou. Irmãos, se tem uma coisa que ensina a gente, não tem. Sim ou não? Às vezes eu olho para a minha vida como pastor, lá atrás, tem coisas que eu fiz lá atrás que eu não faria nem pagando hoje, no ministério, pela falta de experiência, pela falta de maturidade, pela falta de sabedoria que a gente vai adquirir com existem coisas que a gente faz lá no passado que hoje, com a sabedoria que você tem hoje, você faria de novo? Vem pra cá, faria? Não. Porque hoje a tua cabeça mudou. Sim ou não? Hoje o teu coração mudou. Você aprendeu com os erros. Você deu cabeçada. Você aprendeu com situações da pior forma possível, mas aprendeu. Então Marcos aqui, ele não é como Demas, que vai embora e nunca mais volta. Marcos
aqui é aquele que falha, mas ele vai corrigindo com o tempo. Adorar o nome de Jesus. Ele vai consertando as brechas. Ele vai ganhando estrutura em Deus. Igreja, deixa eu te falar algo de Deus. Tem gente que vai ganhar estrutura assim, mas é com o tempo. Por isso que a gente, como pastor, vocês que são líderes de ministério, vocês não podem cobrar de tudo com a mesma de todos com a mesma regra. Não pode, sabe por quê? A Bíblia diz que uns dão 100, outros 60, outros 30. Não é assim? E eu preciso saber com quem eu estou lidando. Às vezes eu estou cobrando 100 de quem só pode dar 30. E o 30 dele é 100% para Deus. Então Marcos, ele é aquele crente que ele erra, mas com o tempo ele vai melhorando. Ele vai consertando. Ele vai fechando as brechas. Ele vai ganhando estrutura. Ele vai ter mais força para suportar as batalhas. Não é o que derrubava ele lá atrás, não derruba mais. O que fazia ele fugir lá atrás, hoje não faz mais. Ele ganhou estrutura. Talvez com o tempo, Barnabé tentou forçar Paulo a aceitar ele novamente, mas Paulo olhava para ele de uma forma negativa. Agora perceba um detalhe: depois do tempo passado, quem é que Paulo está pedindo para Timóteo trazer também? O Marcos. Traz Marcos contigo. Aleluia a Deus. Porque ele é muito útil para o ministério. Tem 3 mensagens aqui. Primeira, nem todos que deu errado lá atrás vai dar errado hoje. Tem gente que não deu certo lá atrás. Tem gente que se deu mal com oportunidades que você não tinha estrutura para ter, mas o tempo e a unção de Deus foi te ensinando. E Deus está dizendo: traz comigo agora que ele vai ser muito útil. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus. Porque que tem gente que tem o costume de colocar o ponto final na vida das pessoas, sendo que Deus ainda está com a caneta na mão dizendo: eu estou escrevendo a história demais. Alguém vai adorar o nome de Jesus? A gente tem a facilidade de colocar ponto final na história das pessoas. Só que às vezes a gente está lidando com Marcos, que precisou passar por muita coisa para chegar a ser útil. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Posso profetizar aqui? Receba essa palavra. Deus está falando de alguém que não era útil e agora passou a ser útil. Isso é lindo na visão de Paulo. A visão de Paulo aqui lhe ensina tremendamente. Por quê? Porque Paulo, na segunda vez que o Barnabé tentou, Paulo ainda não via Marcos como alguém útil. Mas o tempo passou e agora Paulo muda a visão acerca de Marcos. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Sabe por quê? Às vezes, irmão, por causa de uma situação, as pessoas vão te olhar do mesmo jeito pro resto da vida. Só que Deus está falando com a igreja aqui: aprenda a olhar o Marcos de hoje, porque o Marcos de hoje não é o mesmo de ontem. Aleluia! Alguém pode adorar? Balança a mão desse irmão, pega a mão desse irmão, aperte a mão dele e diga: Deus sabe. Deus sabe. Eita Jesus! Às vezes, alguém está te olhando como Marcos de ontem, mas Deus está dizendo:
olhar para Marcos, São Paulo também, quando olhar para Marcos, como alguém que falhou. Só que o que eu estou aprendendo aqui, eu sou um Deus que dá a segunda chance. Aleluia. Quem pode adorar o nome de Jesus aqui? É um Deus que consegue nos enxergar depois dos nossos erros, depois das nossas quedas, depois das nossas guerras, depois da nossa vergonha, porque Marcos aqui, ele se tornou uma vergonha entre os discípulos. Só que agora Marcos mudou, repita comigo, Marcos mudou. E agora o próprio Paulo está dizendo que Marcos agora é útil. Aleluia a Deus. Quem está aqui pode adorar o nome de Jesus? Traz o Marcos, porque ele é muito útil para. E perceba um detalhe: que Paulo não toca no assunto que aconteceu lá atrás, no passado. Você só está sabendo porque eu trouxe Bíblia para você. Porque você vai descobrir isso lendo a Bíblia. Mas Paulo aqui não fala desse erro de Marcos. Ele não toca nesse assunto. Você vai descobrir que esse Marcos que Paulo falhou se você ler a história, os Atos, a história dos apóstolos, Atos dos apóstolos, vai se descobrir. Mas você percebe que Paulo não toca no assunto do erro? Porque, irmão, se você realmente quer viver uma nova história na presença de Deus, você precisa deixar o passado no passado. Quem está aqui pode adorar o nome de Jesus? Levante a sua mão, vou liberar Isaías 43:18 para alguém aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as coisas antigas, porque eu, Senhor, farei uma coisa nova. Receba essa palavra em nome de Jesus. Sabe qual é o problema? É que Deus está querendo fazer algo novo e tem gente preso nas desilusões, nas decepções, nas frustrações, nas feridas, nos erros do passado. Ei, sabe o que serve o passado? Para você pegar a melhor lição possível e não errar mais. Mas daqui para frente, levanta a tua cabeça e viva o novo de Deus para você, na tua casa, na história. Jesus, viva! Não caia no mesmo erro, não repita a mesma história. Toma posse do que Deus tem na tua vida. Para o ministério. Estenda a sua mão que eu vou terminar a mensagem. Sua mão direita. Deus está validando novamente o ministério de Marcos. Deus está validando novamente aquilo que não tinha mais validado, aquilo que não tinha mais. Por quê? Deus está falando com alguém nesta noite. Eu estou trazendo uma nova oportunidade para alguns Marcos. Não desperdice, não jogue fora a oportunidade que o céu está te dando nesta noite. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Alguém pode dar glória para Jesus? Para nós encerrar, traz Marcos, porque ele é útil. Parou, mas agora amadureceu, cresceu, aprendeu e agora ele vai trabalhar direito. Também enviei Timóteo a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troa. Paulo aqui vai pedir 3 utensílios. Além do Marcos, Paulo pede 3 utensílios que é dele, que ele deixou lá em Troa. Primeiro, a capa. Segundo, ele diz os livros. Terceiro, ele diz principalmente os pergaminhos. Veja, peraí, se Paulo está dizendo que ele já combateu o combate, ele já pregou o dia de pregar, já ensinou o dia de ensinar,
já cumpriu a carreira. Ele guardou a fé. O que Paulo quer com capa, com livro, com pergaminho? Se ele já fez o que ele tinha que ser feito. Aqui, se Paulo entende que ele está nos últimos dias, tanto do ministério como de vida, por que o Paulo está pedindo para trazer de novo a capa que ele deixou em Troade? Os livros dele que ele deixou lá em Troade, e os pergaminhos que ele deixou em Troade, por que Paulo não abre mão? Por que Paulo não deixa a capa, os livros, os pergaminhos lá em Troade? Se ele entende que ele já terminou o ministério. Se ele começa a fala dele, está dizendo que ele já combateu o bom combate, que ele já encerrou a carreira, que ele já guardou a fé. O que ele quer com capa? O que ele quer com livro? O que ele quer com pergaminho? Primeiro, essa capa aqui é uma capa para o frio. É uma espécie de manto de couro, só tinha um buraco, colocava a cabeça e tampava até para baixo do joelho. Paulo sabe que talvez ele não saia dessa prisão. Mas ele sabe que o frio vai chegar. E ele está dizendo aqui algo através desse pedido da capa. Qual é a mensagem que Paulo está pregando através desse pedido? Primeiro, independente de até quando eu vou durar, mas eu não vou morrer frio. Aleluia a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não vou terminar minha história frio. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Eu não vou deixar o frio. É lógico que eu estou trazendo para o lado espiritual. Eu não vou deixar o frio me matar nesta prisão. Sabe o que ele está dizendo? Independente da guerra que eu estou enfrentando aqui, nada vai me tirar a presença de Deus. Eu não vou morrer frio. Eu não vou morrer congelado. Eu sei que eu tenho uma capa. E essa capa já me aqueceu em outros momentos de frio. Alguém está entendendo a mensagem? Essa capa que está em Troade, ela me pertence. E se vou levar para o lado espiritual e da forte, se o diabo está achando que no final eu vou envergonhar o nome de Deus, ele caiu do cavalo. Porque eu não vou morrer frio, eu vou morrer dando glória, eu vou morrer pregando, eu vou morrer cantando, eu vou morrer cheio da presença de Deus. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Escute, levante a tua mão e recebe essa palavra. Sabe o que é pedir a capa? É revestimento para suportar os dias de frio, os dias de batalha, os dias de guerra. Traz a capa. Traz a capa. Nós poderíamos falar sobre a capa de Acã, capa da rebeldia. Nós poderíamos falar sobre a capa de Elias, capa de autoridade. Nós poderíamos falar sobre a capa de Bartimeu, capa da vergonha. Mas eu quero falar sobre a capa de Paulo, porque a capa de Paulo fala de história. Alguém pode adorar o nome de Jesus? A capa de Paulo fala de história, fala de alguém que não começou ontem, tem uma história na presença de Deus. E você percebe um detalhe: ele não está com a capa na prisão, mas ele sabe onde a capa está. Alguém pode adorar? Ele não está com a capa no momento, mas ele sabe aonde ele deixou a capa. Porque na verdade a gente sabe, Francinaldo, aonde a capa que nos aquece ela está. Olha o que ele diz: ela está lá em Troade. Eu deixei na casa de Caio. Vai lá buscar ela. Vai lá buscar, porque eu vou precisar dela de novo. Mas Paulo, você já não bateu como combate, eu já. Você já não guardou a fé, eu já. Você não foi meu filho, eu fui. Só que se o diabo está achando que eu
aparecia no culto, nunca foi da nossa igreja, mas desde quando ele aparecia. E lá na empresa ele falava assim: é fogo de palha. Eu sou crente há muitos anos. Esses fogos aí apagam. Não sei. Passou um tempo, ele foi na igreja. Se o fogo está aceso aí, hein, pastor? Mas esse fogo aí apaga. O irmão chamou mais para uma outra organização em um lugar. Sabe quando a pessoa te chama por ente? Com quem que você está ali? Te chama porque é pastor, né? Chama o pastor. Eu geralmente não costumo ir quando eu percebo que não é de coração. Mas aquele dia fui. E chegou lá e vai daqui, vai dali, os irmãos me alfinetando. É, já pensou na tua aposentadoria? O senhor paga ele licença? Você acha que o senhor vai ter essa saúde para pregar o resto da vida? Você acha que o senhor vai pregar desse jeito até quando? Essa garra, esse jeitão do senhor pregar aí. Eu não conheço ninguém idoso que prega assim, eloquente. Quando chegar a idade, o senhor vai diminuir. O senhor vai pregar mais calmo, começa a aderir. A visão mais de ponte. Eu estou para dar uma lâmpada. Eu disse: não. O dia que eu senti que eu já combati o combate, eu vou buscar minha tábua lá em Troa. Mas eu não vou morrer frio. Quem daqui pode adorar o nome de Jesus? Bispa, pode ter certeza que até o dia da minha última mensagem no altar, ela não vai ser uma mensagem fria, porque a gente tem que carregar a tábua. Aonde a gente vai, a gente precisa carregar a tábua de Jesus nos entregou. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Não adianta, não adianta. Pode chegar o frio, mas quem foi chamado vai vestir a tábua e vai continuar. Mexe com o seu nome, diga: Deus sabe a hora certa de te aquecer novamente, de trazer você do altar que te aquece espiritualmente. Você me pediu os livros. Que livros são esses? São os livros que ele usou em todo o seu ministério, porque você sabe que Paulo foi hebreu de hebreu. Paulo não era uma pessoa qualquer. Paulo, quando teve encontro com Jesus, ele já era um fariseu do fariseu, criado aos pés de Gamaliel, conhecido em todas as partes da lei. Todo sabe na palavra, sabe na lei. Mas quando ele teve encontro com Jesus, e alguns seguem a ele, depois de um tempo ele disse que quando ele teve esse encontro com Jesus, ele teve tudo que ele tinha com o aprendizado da lei, ele tinha por externo. Por externo comparado com a revelação de Cristo. Só que Paulo sempre foi homem sábio. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente nunca vai parar de aprender. Sabe qual é o erro de alguém que está prestes a cair? Quando ele não tem mais o coração disposto para aprender com Deus. Eu já sei de tudo. Eu já aprendi. Paulo está no final ainda, ele quer livro.
ponto. O problema da igreja é que a igreja estaciona, aprende um pouco e para. Aprende o beabá da fé e estaciona. Paulo aqui está ensinando. Isso aqui é apóstolo que foi até o final, está ensinando. Se você for até o fim, vai até o fim aprendendo. Vai até o fim buscando aprender, buscando conhecimento, buscando aprender com Deus, buscando aprender mais com a fé, aprender mais com tudo. Aqui Paulo está falando de livro, mas às vezes você vai aprender com a situação. O problema nosso é que a gente não quer mais aprender. A gente não tira mais um tempo para estudar a Bíblia. Quantas horas por semana você tira para estudar a palavra? Quantas horas por dia você tira para estudar? Não é aquela leitura simples pela manhã, é estudar, mergulhar, meditar. O problema é que a gente quer de Deus, mas a gente não quer aprender com Deus. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Independente do momento que você esteja vivendo, nunca deixe de aprender com Jesus. Nunca deixe de aprender com o Espírito Santo. Alguém pode adorar o nome de Jesus. Nunca deixe de buscar, nunca deixe de ler, nunca deixe de mergulhar. Quando o teu coração se esfriar acerca disso, meu irmão, mergulhe no altar da oração, mergulhe novamente aos pés de Cristo, porque você está correndo um grande risco de morrer frio na fé. Jesus está falando com alguém agora: volte a buscar, volte a meditar, volte a ter sede da palavra, a ter sede da palavra de Deus. Alguém disse para mim esses dias: bicho, o senhor percebeu que as mensagens hoje elas não passam mais de 20, 30 minutos? As mensagens, quando alguém até me aconselhou esses tempos atrás, quando for postar mensagem curta, porque as pessoas não têm mais paciência. Quando o vídeo é um vídeo que tem muitos minutos, não é assim? Você mesmo é assim. Quando tem um vídeo muito grande, ainda que você tenha interesse, você deixa para outra hora. Sim ou não? Os vídeos de 1 minuto, 30 segundos a gente abre. Por que, bicho? Porque a gente não quer mais gastar tempo com aquilo que edifica. Alguém pode adorar o nome de Jesus? A gente não tem força de gastar tempo com aquilo que nos ensina. Se gasta 1 hora, 2, 3, 4, talvez o dia inteiro no Facebook, no Instagram, mas não se gasta meia hora de Bíblia. Alguém está aqui pode adorar o nome de Jesus? Se gasta 1 hora, 2 horas, talvez um dia inteiro no Zap da vida, mas não se gasta 1 hora com leitura da palavra. Nesta noite Deus está dizendo para alguém: volta, alguém pode adorar, volta, Deus vai te dar sede para você voltar a mergulhar nas Escrituras, a mergulhar na palavra de Deus, sede de ler a Bíblia. Quem aqui já chorou lendo a Bíblia? Levante a mão. Quem aqui chora ainda lendo a Bíblia? Quem aqui chora lendo a Bíblia? Quem aqui nunca chorou lendo a Bíblia? É hora de você começar a chorar lendo a Bíblia. É hora de você mergulhar. Então isso aqui não é conto de cabaxinha, isso aqui é a palavra de Deus para a nossa vida. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Fique de pé comigo nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos dobrar o nosso joelho. Bispo, e os pergaminhos? Os pergaminhos são histórias que ele escrevia. A primeira carta de Paulo, a primeira carta de Timóteo, as epístolas. Por que ele quer pergaminho? Porque existe ainda muita coisa a ser escrita.
Alguém está dizendo assim: Paulo, a tua história terminou, a tua história acabou nesse momento, essa barreira você não passa. Só que Paulo está dizendo: Timóteo, traz para mim os pergaminhos, porque se tem gente achando que eu parei a minha história vai continuar. Alguém pode adorar o nome do Rei? A minha história vai continuar. Traz pergaminho, porque eu sei a hora certa de lá escrever. Oh glória, para a sua igreja. Traz os pergaminhos, principalmente os pergaminhos, porque eu sei que a minha história não termina agora. A minha história não acaba agora. Me pode adorar. A tua história não termina agora. A tua história não termina nessa situação. Vai continuar a escrever. Eu convido você que vai estar ceando, até mesmo você que não vai ceiar, vim nesse momento do altar. Nós vamos ceiar aqui na frente. Escolha um lugar para você dobrar o seu joelho diante de Deus, diante do Senhor, diante da presença do Espírito Santo. Eu estou falando de pessoas que terão a sua vida renovada. Eu estou falando de pessoas que terão a sua vida alicerçada diante de Deus. Independente do momento, você não vai entregar os pontos. Dobre o seu joelho. Nós vamos fazer um momento de oração antes de ceiar. Nós vamos fazer um momento de oração antes de tomar ceia, antes de participar do corpo. Tem pessoas aqui que vai renovar criança. Aleluia. Tem pessoas aqui que vai consertar o altar. Tem pessoas que vai buscar de Deus o renovo, vai pedir as capas espirituais novamente, os livros, pergaminhos. Você sabe quem você é na presença de Jesus. Você se conhece. Você sabe que você precisa diante da presença de Deus. Eu convido você por um minuto, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho diante da presença do Espírito Santo. Bispo, é mais uma ceia? Não. Se for mais uma ceia, nem tome. É a ceia. É a ceia do Senhor, é o corpo, é o sangue do Senhor Jesus, que foi partido por nós, o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Eu estou pregando para pessoas aqui que Jesus está chamando para uma nova aliança, para um concerto diante do altar de Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus quer fazer algo novo, que Deus quer derramar algo novo sobre a tua vida. Há uma unção de Deus que Ele quer liberar sobre você. Só que para Deus derramar, para Deus fazer, você precisa consertar o altar. Você precisa melhorar o sacrifício, aumentar a entrega. Alguém está entendendo o que o Espírito de Deus está falando? Deus está chamando você para uma grande obra. E esta obra, ela é alicerçada no sangue do Senhor Jesus, na carne, no corpo e no sangue que foi derramado. Há uma graça de Deus nesta noite. E Jesus está chamando você. Jesus está convidando você. Jesus está dizendo: eu quero fazer uma grande obra na sua vida. Eu quero renovar as minhas alianças contigo nesta terra. Há uma unção de Deus, há uma unção do Espírito